mês de julho, o projeto Sem Diplomacia lançou um livro, Um Mundo de Equilíbrios Precários, que traz resultados da pesquisa da equipe, né, justamente dentro das duas linhas de análise que nós desenvolvemos. Uma sobre polarizações políticas nos Estados Unidos, envolvendo tanto a política interna como a política internacional, e polarizações políticas na América Latina, principalmente na América do Sul, analisando os processos na Argentina, no Brasil, na Venezuela e um panorama mais amplo regional. Nesse programa, nós vamos tratar com autores da segunda linha de pesquisa do livro, que é Polarizações sobre a América Latina, justamente a questão que está colocada neste momento com a transição na Argentina, onde terá eleições presidenciais em outubro, e no Brasil, que após o processo bastante acirrado de polarização do ano passado, né, nas eleições presidenciais, com a posse de Dilma Rousseff, passou a ter um aprofundamento da crise econômica e se transferiu também esse processo para a realidade política, com uma polarização acentuada. Nessa primeira parte do programa, então, discutiremos especificamente os casos de Brasil, com a convidada Sara Toledo, da equipe do Sem Diplomacia, doutoranda no programa Santiago Dantas de pós-graduação em Relações Internacionais da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo, que vai analisar a situação no Brasil. Mateus Oliveira, que também da equipe do Sem Diplomacia, faz mestrado em Relações Internacionais no programa Santiago Dantas e vai analisar a situação na Argentina. Na segunda parte do programa, teremos uma outra perspectiva, dando um panorama mais amplo da situação dos governos de esquerda na América do Sul. Passo a palavra para Sara e agradeço a sua presença no programa. Sara é uma das autoras do livro, assim como Mateus. Isso. Obrigada, professora. É importante também ressaltar que o livro, o capítulo, eu escrevi com o Lucas Mesquita, que é professor da UNILA, do Departamento de Ciência Política, e nós escrevemos juntos esse capítulo que, na verdade, ele busca, então, entender esse processo de polarização que ocorreu, na verdade é um processo já antigo, mas que alcançou uma dimensão talvez inédita agora nessas eleições de 2014. E a intenção no livro, do capítulo, é exatamente compreender qual é a postura dos governos, tanto Fernando Henrique Cardoso quanto os governos Lula e Dilma do PT, em termos de política externa. Existe uma diferença nas linhas gerais, nos projetos de política externa desses governos? A grande questão que a gente se coloca é que até que ponto também a política externa ela tem ganhado uma relevância significativa em termos de opinião pública. O que nós constatamos foi o seguinte: existe uma polarização em termos programáticos, política externa do PT e do PSDB. Isso começa já, isso começa, se acentua muito no primeiro governo do Fernando Henrique, aliás, nas eleições de 94. Os programas desses governos, em termos de política externa, eles começam a ganhar também um espaço maior.
política externa, embora em alguns países se configura como bastante importante em termos de eleições, no Brasil, o peso político que se dá, eleitoral, à política externa ainda, obviamente, não alcança as dimensões de países como os Estados Unidos, principalmente, ou países que têm uma política exterior de maior relevância no cenário internacional. No entanto, chamou a atenção nessas eleições de 2014 o seguinte: tal como os programas do PSDB, nós constatamos, analisando esses documentos, existe uma acusação por parte da oposição, não só do PSDB, mas da oposição, e isso ele está documentado, inclusive, nos programas de governo, em torno da partidarização da política externa do governo do PT, principalmente durante os governos Lula. Então, nesse caso, a acusação é de que você tem uma influência partidária no Itamaraty, nos processos decisórios, e essa influência partidária que tem uma vertente, tem um pano de fundo bolivariano, se compreende em algumas nuances, dessa maneira, e essa questão, ela vai cada vez mais se configurar como importante, a questão da política externa. Justamente porque os embates políticos domésticos, eles começam a se acirrar muito mais devido a outras questões. A política doméstica, ela tem uma relevância muito maior, mas foi notória, assim, a dimensão que ganhou, então, a política externa nessas últimas eleições, e como, embora você tenha a Marina, né, houve lá uma terceira via, num segundo momento, a gente tem, sim, essa polarização, e o que é interessante é que, assim, nós não buscamos no capítulo somente nos pautarmos na documentação, nos programas de governo dos partidos. A ideia foi também tentar entender, a partir das redes sociais, enfim, de coletas de materiais, de entender um pouco a opinião pública em torno de política externa. E nós constatamos que indiretamente houve uma influência muito peculiar nessas últimas eleições, que foi exatamente, em termos de política externa, que foi exatamente a acusação do PT. Não foi incomum, aliás, foi muito comum nós vermos ali na Avenida Paulista, ou, enfim, alguns pontos centrais da cidade de São Paulo, muitos grupos pedindo, né, ou intervenções militares, ou não, o PT não pode continuar porque vai se alinhar com os países de esquerda bolivarianos. Isso, embora não constasse literalmente nos programas de governo da oposição, no caso do PSDB, se configurou indiretamente como algo relevante do ponto de vista do eleitor. E o interessante é que esse processo de polarização, ele tem cada vez mais aumentado. As acusações em torno da partidarização da política externa por parte do PT, ela foi uma constante e foi se acentuando. Alcançou o apogeu, eu diria, no governo Lula, com a figura do Marco Aurélio Garcia, assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Lula, e uma forma inédita, né, agora de lidar com as questões de política externa em termos do poder executivo, porque até então você tem só o ministro das Relações Exteriores e o Itamaraty. Devido a uma série de aspectos, nós conseguimos, então, no capítulo concluir que a política externa é uma pauta importante. Muitos autores falam, inclusive, que pós-redemocratização a política externa começa a ter uma relevância maior, o Itamaraty começa a agir de outra maneira, mas a influência dos partidos políticos, elas precisam ainda ser estudadas, compreendidas, e é o que nós estamos ainda tentando fazer. No caso, eu também faço isso na minha tese de doutorado. Muito obrigado, Sara, e pela análise esclarecedora, baseada no capítulo do livro, né? E passo a palavra agora a Matheus, que vai discutir da perspectiva da polarização na Argentina, tema também do seu capítulo no livro. Obrigado, professor. Bom, em relação à Argentina, o que a gente percebe inicialmente é que o processo de polarização lá vem ocorrendo de forma mais intensa a um prazo maior, quer dizer, há mais tempo isso vem ocorrendo na Argentina. No capítulo, eu destaco 3 questões que me parecem que, se bem não são excludentes, não são as únicas questões, mas me parecem que apontam para aspectos centrais desse quadro de polarização, que é a política econômica, a política externa
e a condução de alguns aspectos domésticos, sobretudo a questão da liberdade de imprensa e de expressão, que ficou sintetizada, então, na chamada Lei de Meios, que foi promulgada em 2009. Então, inicialmente, em relação a essa Lei de Meios, é preciso entender primeiro o contexto em que isso se deu. Na Argentina, existia uma expressão muito comum, que se falava muito na população, de que nenhum governo sobrevive a 3 manchetes do Clarim. Quer dizer, o Grupo Clarim, que é um grande conglomerado de mídia, dispunha de um poder de formação de opinião na sociedade argentina muito intenso, muito grande. Não por acaso, então, essa ideia de que 3 manchetes sucessivas do Clarim em contra o governo seriam suficientes para derrubá-lo. Evidentemente é um exagero, mas que busca acomodar, então, esse dado que era um dado da realidade. Inicialmente, os governos do kirchnerismo, no primeiro mandato do presidente Néstor Kirchner, de 2003 a 2007, existia uma relação bastante cordial entre o governo e o Grupo Clarim, a tal ponto que existem analistas que dizem que, enquanto o Néstor governou com o Clarim, a Cristina Kirchner, então, viria governando contra o Clarim. Quando que acontece essa mudança? A partir de 2008, acontece, então, uma greve do setor agrário, do setor dos produtores rurais na Argentina, e o governo, então, já da presidenta Cristina Kirchner, que tomou posse em dezembro de 2007, acusou o Grupo Clarim de parcialidade na cobertura do episódio da greve, uma parcialidade essa que estaria sendo tendenciosa contra o governo. Isso foi o mote para que se abrisse, então, um intenso debate a respeito de uma lei de regulação do audiovisual, que ficou popularmente conhecida como Lei de Meios, que terminou sendo, então, promulgada em 2009. A lei gerou muita polêmica na Argentina e também fora do país e dividiu muitas opiniões. Quer dizer, para os setores, não só para o governo, mas também para os setores próximos ou que têm uma visão coincidente com a do governo, é um avanço na liberdade de expressão. Por quê? Porque significa uma exposição dos grupos de mídia como atores politizados também, como atores que não são isentos de interesses políticos e que, portanto, tentar caracterizar esses atores como imparciais é um desserviço à população que estaria, então, sendo enganada, porque estaria consumindo uma informação que tem interesses políticos por detrás de si, mas que esses interesses não são conhecidos. Então, o jornalismo, como fenômeno social, não poderia ter a pretensão de ser isento. Por outro lado, os setores mais em contrário a essa medida apontam que não, que isso é um tolimento da liberdade de expressão e que o governo age no sentido de silenciar aqueles que são seus opositores. Essa ideia de silenciar opositores e de construir, de fazer uma gestão voltada antes para a satisfação das demandas de poder do grupo que está instalado no governo, é uma constante nas críticas que se fazem aos governos do kirchnerismo e que se estende a outras áreas também. Por exemplo, como eu mencionei, a política econômica reconhece-se de maneira geral que o kirchnerismo obteve uma recuperação positiva da economia do país. Cabe lembrar que o Néstor assume a presidência no imediato momento do pós-crise de 2001, que foi uma crise bastante profunda na economia argentina e que também se estendeu para outros aspectos da vida nacional. Então, entende-se que houve uma boa recuperação econômica nos primeiros anos, mas que isso depois caminha para uma perigosa política de intervencionismo estatal excessivo na economia, por controle cambiário, intervenção nas estatísticas oficiais de inflação. E um auge desse momento de críticas à política econômica se deu justamente no ano passado, quando a questão que ficou muito conhecida como dos fundos abutres, então veio à tona, que foram os fundos que não participaram da reestruturação da dívida. Naquele momento, acusava-se o governo de um nacionalismo ingênuo, de estar, então, conduzindo a política econômica, em vez de baseá-la em cálculos racionais ou na busca pelo efetivo interesse do país, então estava se buscando apenas a satisfação de demandas eleitorais, quer dizer, de reforço do governo. E, igualmente, essa ideia de que o governo utiliza as políticas públicas para construir, para sedimentar poder, aparece também na política externa. Então, seria tanto através da intensa aproximação que se verifica com a Venezuela, mais recentemente com a Rússia, com a China, que seriam atores que, para os críticos, estão fora da órbita natural da Argentina. Alguns falam que a Argentina estaria se desocidentalizando. Por quê? Porque estaria precisamente se aproximando de atores que não são atores relevantes para a construção do verdadeiro interesse
interesse nacional argentino, mas sim que servem apenas a fortalecer o poder do governo de turno, o governo da presidente Cristina Kirchner. De fato, as duas intervenções mostram as prioridades que vão aparecendo no debate nos dois países. No caso do Brasil, né, que será de um destaque à política externa, justamente num contexto em que o governo do presidente Lula e depois o governo de Dilma Rousseff foram momentos de projeção internacional do Brasil e a política exterior atingiu um patamar mais importante do que em outros momentos. Isso se refletiu no debate, uma dimensão dessa discussão, né, da política externa do Brasil, né, a crítica à aproximação ao chamado eixo bolivariano, que também está presente na crítica da oposição ao governo de Cristina Kirchner, está relacionada com o tema que vamos discutir na segunda parte, que é o surgimento de governos progressistas de esquerda em vários países da América do Sul, principalmente, começando com Chávez na Venezuela, Evo Morales na Bolívia, Correa no Equador, Tabaré Vázquez e Mujica no Uruguai e os casos de Luiz Inácio Lula da Silva e os Kirchner na Argentina. Então, justamente esse entorno sul-americano passa a ter um peso na defesa do governo Dilma Rousseff e Lula ou dos Kirchner, como na oposição a esses governos. Ou seja, a ideia de que a América do Sul se fortalece, por um lado, e do outro, a ideia de que são opções que não seriam as tradicionais dos nossos países. Então, essa polarização ficou muito bem colocada pelos dois colegas e agradeço a participação. E para essa segunda parte, chamo uma nova convidada, que é Carolina Pedroso, que faz doutorado no programa Santiago Dantas de Relações Internacionais da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo, e que participa também do projeto Sem Diplomacia. Justamente a análise dela será fazer um balanço desde a perspectiva da esquerda sobre esse entorno sul-americano que eu descrevi. O espaço virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Suas fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites especializados, ONGs e outros meios em que o posicionamento dispensa o consenso da opinião pública. Ele debate a conjuntura internacional a partir de visões dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Seus artigos levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas seções Opinião e Podcast. Os programas de debate discutem em cada edição as diferentes opiniões da conjuntura internacional. Seus videocasts trazem as análises da equipe sobre fatos de relevância internacional. Acesse o site www.unesp.br/semdiplomacia. Na primeira parte do programa, os panelistas analisaram mais as perspectivas oposicionistas, no caso do Brasil e da Argentina, sobre os governos do PT e o governo kirchnerista. Nessa segunda parte, Carolina Silva Pedroso vai nos apresentar a perspectiva de setores da esquerda e de setores que apoiam os governos progressistas da nova onda popular e mais à esquerda que eu descrevi na primeira parte, que começa com Hugo Chávez na Venezuela em 1998. Passo a palavra para Carolina e agradeço novamente a sua participação no programa. Bom, agradeço novamente o convite também para estar aqui. O período que a gente analisa no livro, basicamente os anos de 2013 e 2014, foi um período bastante agitado para esses governos de esquerda, em que se observou as populações dos respectivos países saindo às ruas, reivindicando seus direitos.
E isso trouxe um certo impasse para esses governos, né? Como que eles reagiriam, então, a essa onda de insatisfação generalizada que se observou. Ocorreram eleições nesses 2 anos e faz mais ou menos uma década em que esses governos chegaram ao poder, então houve tempo suficiente para que esses governos pudessem responder algumas demandas das populações e, ao mesmo tempo, para que as oposições pudessem se articular para apresentar contrapropostas. Então, esse foi um período em que o debate foi bastante fértil, nesse sentido, no campo da esquerda, né? Tanto da esquerda que apoia os governos, quanto daquelas que têm críticas também a esses governos mais populares. É interessante a gente analisar o quadro da América do Sul, tendo como comparação o quadro da América Central, em que também novos governos de esquerda chegaram ao poder nesse período. Quando se compara o debate que ocorreu nessas duas regiões, se observa que na América Central está muito voltada para a influência dos Estados Unidos na política econômica, na política comercial e mesmo em temas nacionais. Então é um debate menos aprofundado do que o que foi apresentado na América do Sul. Na América do Sul se debatem temas muito mais complexos, muito mais profundos, em que o papel dos Estados Unidos às vezes ganha muito menos relevância do que temas internos ou temas de integração regional. No caso da América do Sul, eu escolhi alguns países que me pareceu que o debate foi mais interessante e vou dividi-los mais ou menos por proximidade. O primeiro deles é o Chile. No Chile é um debate interessante sobre a manutenção ou não desse modelo econômico que eles têm adotado desde o período da redemocratização, em especial no que se refere ao tema da geração de pobreza e desigualdade, que nos últimos anos se aprofundou bastante. O Chile sempre foi um país com desenvolvimento social acima dos demais da região e que nos últimos anos essa situação vem se deteriorando. A Michelle Bachelet foi reeleita nesse período e parte da esquerda sul-americana apoiou a sua candidatura. Inclusive o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva declarou publicamente o seu apoio a essa candidata, assim como apoiou outros candidatos também na região. Isso também é um fato que chama atenção, né, de ex-presidentes ou presidentes de outros países declararem publicamente o seu apoio a determinados candidatos que apresentam afinidades ideológicas. No caso do Chile, Bachelet ela possui basicamente 2 setores de esquerda, aquele que apoia as reformas que ela colocou como promessas de campanha, sobretudo a reforma no campo da educação, que foi uma das principais plataformas da sua candidatura. Assim como também há um setor de esquerda que acredita que ela foi financiada pelas grandes corporações e que, portanto, essas reformas não devem acontecer de maneira tão profunda como o setor de esquerda que a apoiou acreditava. No caso da Colômbia, que é um país que, assim como o Chile, tem uma situação econômica mais confortável do que o dos outros países na região, se observa que o principal tema discutido são as negociações de paz. E, nesse sentido, se observa que a esquerda regional acabou apoiando a candidatura do Juan Manuel Santos, que não é um candidato tradicionalmente de esquerda, ele se localiza, né, no centro-direita do espectro ideológico, mas ele recebeu o apoio das esquerdas justamente porque a candidatura dele representava a continuidade dos diálogos com a FARC, enquanto que o seu opositor era um representante da ala uribista do país, que é contra esses diálogos. No caso da Bolívia e do Equador, que são países que nós normalmente classificamos como bolivarianos, que estão mais próximos da Venezuela, eles vivem uma situação econômica também mais confortável, muito melhor do que a situação venezuelana, que tem tido muitas dificuldades. E os 2 governos têm sido muito bem avaliados pela população, mas eles também têm críticas dentro da própria esquerda, né? Tem a esquerda que defende, que diz que eles acabam sofrendo muitas perseguições pelas posições mais radicais que eles adotaram. Então, a esquerda no Brasil, parte da esquerda na América Latina tende a apoiar esses governos, mas dentro dos seus países, uma ala minoritária dessa esquerda acaba colocando algumas questões como a defesa do meio ambiente ou direitos indígenas, que talvez não tivessem sendo a grande prioridade desses governos, sobretudo no caso do Correia. De Evo nem tanto, mas o Correia ele sofre um pouco com essa oposição. Mas, no geral, ele é muito bem visto pela esquerda na região. No caso do Brasil, o que chamou a atenção nesses anos estudados foram as manifestações. Então, parte da esquerda regional saiu em defesa do governo, colocando essas manifestações em um contexto de desestabilização dos governos de esquerda na região. Então, comparando mais ou menos o movimento do Brasil com o movimento que aconteceu na Venezuela em 2014 também.
Então há, na verdade, um paralelo, né, desses movimentos que saem às ruas e parte da esquerda se coloca, então, na defesa desses governos. No caso do Uruguai, novamente colocada a candidatura do Tabaré Vázquez, né, para substituir o Mujica, se percebe que também é uma situação bastante semelhante com a do Brasil, nem tanto em relação às manifestações, mas a insatisfação da população com alguns serviços públicos demonstra que nos dois países havia uma vontade de mudança, mas não necessariamente ligado a uma mudança mais conservadora ou aos grupos mais próximos da direita. Então seriam grupos também próximos da esquerda, mas que têm alguns descontentamentos em relação ao governo. Na Venezuela é o caso mais extremo dessas polarizações e a mídia em geral sempre se coloca, a mídia de esquerda se coloca mais na defesa do governo, justamente colocando como pano de fundo o papel do governo norte-americano e das corporações estrangeiras nesse país como sendo grandes forças opositoras ao governo. Então, eles destacam o problema econômico sempre utilizando o termo de guerra econômica. Então, poucos veículos apontam problemas do próprio governo na gestão econômica do país, então eles indicam que parte da culpa desses problemas econômicos vem das forças opositoras, assim como o próprio problema político, né? Eles apontam que as manifestações nas ruas, na verdade, são lideradas por grupos que foram treinados pelos Estados Unidos e que têm interesse, então, na derrubada desses governos. Muito obrigado, Carolina. E, de fato, nós tivemos 3 intervenções que mostram o tipo de polarização que existe na região, em que temos que destacar que temos governos, né, que tiveram várias reeleições. Né? E justamente governos que estão há mais de 10 anos no poder, eles sofrem um certo desgaste. Né? Isso acontece com governos conservadores como com governos de esquerda. E a polarização importante que aparece, que me chama a atenção, não é apenas a questão da direita ou dos setores conservadores que aproveitam um momento de crise econômica, de desgaste, para recolocar uma agenda, né? E de alguma forma, se tiverem sucesso, em que medida tudo que foi conquistado pode se perder ou ser revertido. Mas também há uma outra polarização importante que é a esquerda dentro da esquerda, né? Que passa a ver que esses processos não apenas que se esgotaram, digamos, senão que deixaram uma série de questões a serem tratadas, ou seja, um aprofundamento, né, da questão social, da luta contra a desigualdade, das reformas. Isso aparece no caso do Chile, mas aparece também no caso da Venezuela e no Brasil. Setores, né, têm criticado o governo Lula e o governo Dilma, não pelas reformas que fizeram, sino pelo que está faltando. Então, digamos que nesse marco em que se trata de governos que já têm uma trajetória bastante longa, que tiveram um certo desgaste num quadro de crise, nós temos a polarização da direita, né, que é contra radicalmente esses processos, mas também uma esquerda que quer ir além. Né? E esse é o cenário que desafia as nossas análises a partir deste momento no projeto Sem Diplomacia. Muito obrigado e até o próximo programa.